Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e agora, nesta aula, nós iremos conversar um pouco sobre cálculo de volumes. Na verdade, nós já sabemos calcular volumes de alguma maneira. Por exemplo, nós sabemos calcular volumes de paralelepípedos, prismas em gerais, eu quero dizer, de corpos redondos, como, por exemplo, o cilindro, o cone, a esfera. Mas hoje, nesta aula agora, nós iremos atentar um pouco sobre a parte teórica. Como é que se dá o cálculo de volumes? Pois bem, então vamos lá. Primeiro, deixa eu começar definindo o que é volumes. Se R e S são dois sólidos, nós vamos representar por esse símbolo a reunião dos sólidos R e S. E diremos que esse símbolo é um sólido, ou seja, essa reunião também é um sólido, mesmo quando os sólidos R e S não tiverem pontos em comum. Se os sólidos R e S tiverem pontos em comum, nós iremos representar por este símbolo aqui a interseção desses dois sólidos, ou seja, o conjunto de todos os pontos que estão conjuntamente no sólido R e no sólido S. No caso em que a interseção entre R e S não tiver ponto comum, nós diremos que a interseção é vazia e vamos representar por este símbolo aqui. Fique atento que o símbolo da união é parecido com esse U para cima, né? E esse símbolo da interseção é mais emborcado. Então fique atento na diferença entre eles dois. Aqui, por exemplo, nós temos as figuras que representam o sólido R e S aqui com a reunião não vazia. Temos uma parte comum aqui entre eles dois. E aqui a figura de modo geral. Pois bem, então vamos definir propriamente o volume. Chamamos volume ao número real associado a cada sólido S. Denotamos o volume por esse símbolo aqui, V de S. E o volume é sempre maior do que ou igual a zero. Em outras palavras, é um número positivo ou zero. Nunca vai ser um número negativo. Será zero quando nós estivermos olhando figuras planas como sólidos, vamos dizer assim. Embora figuras planas não possam ser consideradas sólidos. Aqui nós apresentamos também algumas propriedades referentes aos volumes. Por exemplo, a propriedade 1. Se o sólido R e o S são geometricamente uma cópia um do outro, então nós vamos dizer que o volume do R é igual ao volume do S. Propriedade 2. Se S é um polígono, ou seja, uma figura plana, ou está contido num plano, então o volume dele é zero, como eu tinha dito agora acima. Por isso que o volume sempre maior do que ou igual a zero. Pois bem, ainda temos outras propriedades, vamos vê-las. Propriedade 3. Se R e S são tais que o sólido R está contido no S, esse símbolo aqui significa está contido, isto é, então o volume de R vai ser menor do que ou igual ao volume do S. Lembrando que esse símbolo aqui é para menor do que ou igual. Tem também o menor do que é assim. Por exemplo, A menor do que B. É bom você ficar por dentro dos símbolos matemáticos, porque às vezes nós escrevemos símbolo em vez das palavras. Então, aqui nós temos as situações em que o sólido R e o S são uma cópia um do outro, ou seja, o volume é igual. E aqui nós temos uma situação em que o sólido U, por exemplo, ou o sólido V, é menor do que o sólido T. Então, o V cabe dentro do T. Naturalmente, o volume do V é menor do que ou igual ao volume do T. Vamos continuar, porque ainda temos algumas propriedades. Se R e S
são tais que a parte comum em ambos tem volume zero, ou seja, a interseção for vazia, nós vamos dizer que o volume da união é igual ao volume do sólido R mais o volume do S. É bem natural, veja, por exemplo, aqui nós temos o sólido R e o sólido S, e aqui nós não temos nenhuma parte comum a eles dois. Então, nós vamos dizer que o volume dessa interseção, dessa união deles dois, é igual ao volume do R mais o volume do S. É algo bem natural de se aceitar. Temos aqui outras situações em que isso pode ocorrer. Pois bem, agora quando nós estamos olhando para volumes, assim como nós já fizemos na aula sobre áreas, é importante que nós tenhamos uma unidade de medida. Quando nós calculamos áreas, a unidade de medida padrão é o quadrado cujos lados são iguais a 1, ou seja, o quadrado unitário. Então, nós queremos fazer o mesmo agora na questão do volume. Quando nós formos medir volume, nós iremos tomar um cubo de lados 1, que será o cubo unitário. Esse vai ser o cubo que nos dará a unidade de medida de volumes. Vamos ver. Então, aqui eu tenho o cubo unitário, cujos lados medem 1, e eu vou dizer isso aqui, ó. Se S é um cubo, é de arestas iguais a 1, então o volume dele será 1. Definido isso, eu vou sempre tomar esse sólido como padrão para as unidades de medida, ok? Ok, agora que nós sabemos disso, vamos tentar calcular volumes de sólidos de paralelepípedos com arestas que são representadas por números inteiros e por números racionais. Vamos ver. Então, considere a seguinte ideia. Eu quero dizer aqui que o lado A, o lado B e o lado C desse sólido são números inteiros. Agora vamos imaginar como é que nós iremos fazer para calcular o volume. A ideia é o seguinte, eu vou contar quantos sólidos unitários cabem na largura, no comprimento e na altura. Lembrando que cada um desses cubinhos que estão aqui, indicado por C, tem volume unitário, tá? Igual a 1. Então, por exemplo, aqui nesse nosso desenho, nós calculamos aqui 2 vezes 3, ok? Aí nós vamos contar a altura, 2 vezes 3 vezes 4. Então, o volume aqui é 2 vezes 3 vezes 4. Dessa forma. É só fazer a contagem. Então, de modo geral, se um sólido pode ser preenchido com cubos unitários, você conta quantos tem na largura, no comprimento e na altura. Se tiver, por exemplo, B na largura, B sólidos, C no comprimento e A na altura, então você diz que o volume é dado por A vezes B vezes C. Tudo bem? Agora que nós entendemos isso, nós vamos nos dedicar um pouco a entender o processo quando nós estamos trabalhando com as unidades de medidas fracionárias, ou seja, são frações. Aqui eu vou trabalhar com frações na forma A sobre B. Pode ser que você encontre uma fração do tipo representada por vírgulas, aqueles números quebrados, números decimais. Mas aí, se você não souber trabalhar com esses números, você transforma eles em frações do tipo A sobre B. Vamos ver como é que fica. Pois bem, a ideia é o seguinte, ó. Imaginemos que queremos calcular o volume de um cubinho de arestas iguais a meio, ok? Agora vamos ver. Fazendo uma maneira de fazer isso é contando quantos desses cubinhos cabem no cubo de aresta igual a 1. Então a ideia é assim. Imagina que eu tenho aqui o cubo cuja aresta é igual a 1, tá? Ok? Cubo maior. E vamos dizer que eu vou repartir essas arestas
todas elas na metade. Então, quando eu repartir todas aqui na metade, eu vou obter cubinhos cujas arestas são iguais a meio. Então, a fração meio. Por exemplo, esse verde aqui tem fração meio representando todas as arestas. E todos os outros também do mesmo tamanho. Aí eu vou contar quantos desses cubinhos de arestas meio cabem no cubo de aresta igual a 1, no cubo unitário. Então eu vou dizer o seguinte: o volume do cubo unitário, aquele cuja aresta é igual a 1, é preenchido por 8 cubinhos que tem de aresta igual a meio, ok? Não é difícil contar. Você veja que tem 2 aqui, ó, na largura, 2 no comprimento e 2 na altura. Então, isso é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, ok? Então, sabendo disso, eu posso dizer que o volume do cubo de aresta meio é igual ao volume do cubo de aresta 1 dividido para 8. Mas eu sei que o cubo de aresta 1 é 1. Então, é 1 dividido para 8. Se você quiser, você pode indicar dessa forma. Porque 8 pode ser representado por 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, em outras palavras, meio vezes meio vezes meio. Comprimento, largura, altura. Pois bem, agora que nós entendemos como calcular esse caso em específico, vamos ver um caso mais geral. Vamos imaginar que a aresta do cubo agora não é meio, mas 1 sobre Q, a fração Q, ok? Ou seja, é uma coisa mais generalizada. Mas o raciocínio você vai ver que é exatamente o mesmo. Vamos continuar. Ok, então a ideia é o seguinte: eu peguei aqui as arestas que medem 1, todas elas, ok? Tanto em cima quanto embaixo, e dividi em várias frações, vários pedaços. Aqui todos medindo 1 sobre Q, ok? Dessa forma. Do mesmo jeito aqui, aqui e aqui. 1 sobre Q. E assim por diante. Aí você conta quantas frações, quantos cubinhos de aresta 1 sobre Q tem na largura, no comprimento e na altura. Usando o mesmo raciocínio que nós fizemos lá no slide anterior, para o cubinho de aresta igual a meio, aqui na largura vai ter Q cubinhos, uma quantidade de Q. Aqui no comprimento também vai ter Q cubinhos. E na altura vai ter Q cubinhos, tá? Então você vai lá e diz que o volume do cubo de aresta 1 é Q vezes Q vezes Q vezes o volume do cubo de aresta Q. De modo que esse volume aqui vai ser representado assim. Basta você pegar esses Q's aqui e passar dividindo, ok? Então, 1 sobre Q ao cubo de maneira mais sintática, vamos dizer. Agora, se você tiver dúvida, lembre-se, por exemplo, divida... Não, eu vou explicar no próximo exemplo que vai ficar melhor ainda de nós entendermos aqui, ok? Vamos fazer uma coisa ainda mais geral. Mas a ideia é que você consiga ver que aqui tem Q cubinhos de aresta 1 sobre Q. Como nós fizemos aqui na parte anterior. Veja. Aqui tinha 2, né? Aqui tinha 2 e aqui tinha 2. De aresta 1 sobre 2. Então, naturalmente, se eu pegar o tamanho 1 e dividir em Q partes iguais, cada fração é 1 sobre Q e tem Q frações aqui de 1 sobre Q para dar igual a 1. Vou deixar mais claro ainda. Lembra-se, quanto aqui é meio mais meio? Se você somar meio mais meio, isso aqui é igual a 1.
tem duas frações meios, né? Ok? E aqui é da mesma forma, tem quantas frações 1 sobre Q? Tem Q frações. Aqui tem uma quantidade de Q frações, para dar igual a 1, ok? Vamos lá. Agora, use a mesma ideia que nós usamos anteriormente. Imagina que você tem agora cubos cujas arestas são A sobre Q, B sobre Q e C sobre Q. Aqui não é A sobre Q, tá? C sobre Q. Divida essas arestas em frações menores, digamos de tamanho 1 sobre Q. Então, você vai sempre dividir em cubinhos de tamanho 1 sobre Q. Esse aqui é um cubinho de 1 sobre Q e assim por diante. Ok? Aí você conta quantas arestas nós vamos ter, por exemplo, aqui na altura, na largura e no comprimento. Ora, aqui na altura nós vamos ter A aresta de tamanho 1 sobre Q. Aqui na largura nós vamos ter B. E aqui nós vamos ter C arestas de tamanho 1 sobre Q. Você, contando isso, você vai ter essa quantidade aqui, indicando esse volume. Ok? Isso nós estamos usando o caso anterior. Se você tiver dúvidas sobre o processo de contagem, eu recomendo que você, por exemplo, verifique as nossas aulas sobre contagem, análise combinatória. E você pode ir lá e verificar o princípio fundamental da contagem. Que ele diz que para você fazer uma contagem que é complicada, você pode dividir a contagem em etapas e verificar de quantos modos você faz cada etapa. A quantidade, você pega a quantidade de cada etapa, multiplica e você tem a maneira total de fazer a ação, por exemplo. Pois bem, vamos continuar. Acontece que pode ser um problema mais geral. Por exemplo, pode ser que nós tenhamos um sólido cujos lados deles possam ser indicados por frações do tipo A sobre X, B sobre Y e C sobre Z. Ou seja, frações com denominadores distintos. Eu poderia colocar 3/4, 5/7 e, digamos, 5/9, ok? Todos os denominadores aqui são distintos. Então, como é que você faria para determinar o volume desse sólido? A ideia é que, como as frações são distintas, você precisa transformá-las em frações de mesmo denominador. Para fazer isso, você encontra o MMC entre os denominadores, ok? Aí você usa o processo anterior. Como as frações estão em mesmo denominador, basta multiplicar essas frações e você vai ter o volume que você quer. Então, nesse caso aqui que está mais generalizado, por exemplo, a fração A sobre X, B sobre Y e C sobre Z, você multiplica todas essas frações pelo número X, Y, Z, ok? Esse aqui é o MMC entre o X, Y e o Z, sempre que eles não tiverem fatores comuns. Pois bem, então você pode usar essa ideia para calcular volume de modo geral. Ok, então, lembrando que essa aula foi uma coisa mais teórica, eu espero que você tenha compreendido essas ideias, esse processo de contagem. Se não, você volta e acompanha as nossas aulas mais uma vez. Para essa aula eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a você por ter continuado até o final, comigo e com a nossa colega Monique. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Um forte abraço e até lá.